Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, como muitos chamam esta organização, que durante décadas e décadas vem trazendo pessoas escravizadas às suas ideologias sectárias e mantendo muitos de nós, né, escravos das consequências que causam em nossas vidas. Sejam bem-vindos um dia mais ao canal Adriano, a voz dos que não falam. Boa noite, família querida deste canal. Para mim é um privilégio ter vocês aqui. O tema diz: Última hora. Julgamento na Espanha. Testemunhas de Jeová mentem sobre a desassociação. E quem temos aqui conosco? Temos a Israel Flores, que é presidente da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová de Espanha, e com nós também Henrique Carmona, que é o secretário da Associação de Vítimas, que os dois vocês já conhecem, já foram entrevistados aqui, mas o julgamento de hoje, aqui na Espanha, em Torrejón de Ardoz, ao lado de Madrid, foi contra Henrique Carmona, onde a organização das Testemunhas de Jeová processaram, demandaram a Henrique Carmona porque eles afirmam que Henrique Carmona violou o honor, a honra da organização com suas palavras. O que a gente tem que engolir, hein? Vamos falar a verdade. Nem com batata dá para comer isso aí. Nem com batata. Mas fazer o quê, né? Paciência. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui no chat, que já chegaram, já somos, em 1 minuto, 32 pessoas. Bem-vindos. Boa noite, Geraldo Pitondo, querido pai adotivo. Avestruz Pernudo. Sim, fiquei sabendo desta criança aí, Avestruz. Vamos tratar disso depois. J. Vem Boava. Um beijo, família em Boava. Um beijo no coração de vocês, membros do canal. O corpo governante está aqui também. Boa noite, corpo governante. Um beijo no teu coração. Veio nos vigiar. O corpo governante está por aqui para saber o que vamos falar. Sueli Queiroz, boa noite. Nelly Furtado, bem-vinda desde a Austrália. Um beijo a todos aí, a você, ao teu marido, desde a Austrália. Horácio Vilches, buenas noches, Horácio, membro do canal. Um beijo no coração de vocês. Conceição Carvalho, bem-vinda. Surane Villamil, minha querida. Buenas noches, amigos. Bem-vindos a todos. Bem-vinda, querida. Está aqui comigo. Lia, boa noite. Viviane e Débora, todos aqui apoiando a nossa família. Vamos então já começar, né, com este esclarecimento. Última hora, bomba informativa. Vocês nem imaginam o que as testemunhas de Jeová, que foram testemunhar no julgamento, foram capazes de dizer. Vocês nem imaginam o que o ex-porta-voz do Betel, aqui da Espanha, Aníbal Matos, foi capaz de dizer. Vocês nem imaginam o que esses dois senhores, ao quem eu tenho um carinho enorme, tanto o presidente Israel Flores como o secretário Henrique Carmona, o que tiveram que escutar. É duro, hein? É difícil aguentar isso aí, tragar isso, ainda mais nós que vivemos lá muitos anos, né? E agora ter que escutar o que as testemunhas de Jeová, que dizem abominar a mentira, na verdade, eu acho que os que saíram desse julgamento hoje saíram com o nariz do Pinóquio. O nariz assim saíram. Nariz do Pinóquio. De tanto que mentem descaradamente. E isso digo eu, hein? Não eles. Eu digo isso. Me processem se vocês gostam de processar tanto as pessoas, porque vou ter orgulho de ser processado por vocês. Orgulho, bando do que vocês são. Vou me conter, porque está Israel e está Henrique, vou me conter. Assim que quero dar passo já a esses dois amigos meus, essas duas pessoas lutadoras, para tentar fazer justiça, que é praticamente impossível, porque os danos já estão causados, famílias já foram destruídas. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu chamar eles aqui. Só para vocês terem uma ideia. Esta organização foi capaz de levar a este julgamento a própria filha de Henrique Carmona para testemunhar contra ele. Ou seja, o dano que esta organização causa num núcleo familiar
Em alguns casos, é irreversível. E eles dizem que não causam vítimas. Se vocês não causam vítima, eu não sei que nome leva a isso. Não sei que nome eu tenho que dar a isso, né? Porque para mim é vomitivo. Vomitivo. Assim que vou dar passo já aqui a meus dois companheiros, eles falam castelhano ou espanhol, hein? Assim que já sabem. Eles vão falar e eu tentarei traduzir a vocês para que vocês não percam, né, as ideias. Assim que, primeiramente, boa noite, Henrique Carmona. Buenas noches, Henrique Carmona. Bienvenido una vez más a nuestra familia aquí del canal Adriano, la voz de los que no hablan. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Adriano, por permitirnos estar en tu canal, a Israel y a mí. Es un placer compartir con vosotros las noticias que hoy se han generado en el juzgado de aquí en Madrid, de Torrejón de Ardoz, el juzgado número 1, donde los testigos cristianos de Jehová en España me han demandado a mí por decir unas cosas que a ellos dicen que les causan deshonor. Simplemente el único elemento que se juzga es el contenido del vídeo que hicimos en el año 2019 en la presentación de la asociación en Zaragoza. Henrique cumprimenta a todos vocês, né, que para ele é um prazer estar aqui outra vez e poder explicar um pouquinho do que aconteceu no julgamento hoje, onde ele foi citado, né, a um julgamento em Torrejón de Ardoz, no julgado número 1, devido a um vídeo que, quando começou a associação, né, eles falaram, né, do que sofreram dentro dessa organização, e por isso esta organização processou, não processou só o Henrique, processou também o Israel, mas o julgamento do Israel ainda vai vir aí para frente. Mas hoje foi o julgamento de Henrique Carmona, aonde a organização processou a Henrique Carmona, que é vítima deles, processou a Henrique Carmona dizendo que, por ele dizer o que sofreu lá dentro, ele manchou a honra, o honor desta organização. Aí, agora digo eu, hein? Uma coisa, ô Torre de Vigia. Que honor? Explica-me. Que honra? Que honor? Depois vocês me respondam. Enrique, continúa, mi hermano, por favor. Sí, bueno, pues este vídeo era el de presentación de la asociación y yo lo había diseñado. En ese vídeo hay un trozo de aproximadamente 2 horas en el que hablo, o 2 horas o 1 hora y media, no recuerdo con precisión, en el que yo hablo acerca de mi experiencia, mis conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. La mayor parte del vídeo lo documento con publicaciones de los testigos de Jehová. De manera que casi todo lo que digo está basado en esas publicaciones y obviamente unas deducciones que salen a raíz de lo que vas leyendo y vas experimentando, ¿no? Pero claro, estos comentarios son molestos. Henrique comenta que este vídeo, né, pelo qual a organização processou a ele, né, é um vídeo de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, aonde ele também sai falando, né, e apresentando fatos, né, vivências pessoais dele, do que ele sentiu e sofreu lá, e ele apresenta, né, provas documentais das próprias literaturas e publicações da organização. Mas que para eles, né, isso foi molesto, foi incômodo eles escutarem, né, num vídeo, as falhas, né, e as atrocidades que eles mesmos cometem com as pessoas, sendo que Henrique simplesmente falou da sua própria experiência, da sua própria vivência e mostrou provas, né, de literaturas. Mas eles, assim, decidiram, então, processar a Henrique Carmona por manchar a honra desta maravilhosa, espetacular organização que só beneficia as pessoas. No meu caso, por exemplo, destruíram minha família. Queria que um juiz me perguntasse, Adriano, no teu caso, por que você está manchando a honra? Eu diria, não precisaria nem um advogado, eu diria, olha, pode me mandar direto para a cadeia, para a cárcere, me manda direto para a cárcere, porque eles destruíram minha família, quase me destroem a minha vida. Eu diria isso.
Adriano, vai recado aqui para a Alvir, para vocês que estão me escutando, me processem, para ver se eu não vou falar isso. Enrique, continúa, mi hermano, por favor. Bueno, aquí se está discutiendo sobre eso, sobre la honra de los testigos de Jehová. Nosotros presentamos este vídeo en el año 2019. Fue cuando nos constituíamos, aproximadamente primeros de marzo. Pero ya para esa fecha, los testigos de Jehová en el mundo entero estaban teniendo muchos casos de pederastia. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace muchos años, los testigos de Jehová están llegando a acuerdos extrajudiciales para tapar la boca de algunas personas que fueron violadas, algunos niños que fueron violados. Y últimamente, como no tapaban la boca, pues estaban pagando indemnizaciones millonarias. También tenemos el caso desde el 2015 al 2017 de Australia, ¿no? Y actualmente están saliendo casos en Europa y también en Argentina. Y yo me pregunto, simplemente con ese pecado o con esa violación, con ese delito que están teniendo dentro de la organización de los testigos de Jehová, ¿cómo pueden hablar de honra? ¿Cómo pueden decir que tienen una honra y que nosotros manchamos por contar nuestras vivencias? Ellos no tenían honra ya desde hace mucho tiempo. Henrique diz que lhe surpreende muito que eles vayam ao detalhe das coisas que ele disse, que é a vivência própria dele, né? De como ele se sente vítima, e que eles processem a Henrique, sendo que os escândalos desta organização estão espalhados por todo o mundo, né? Já faz muitos anos que se vem investigando esta organização no abuso de pequenos, no abuso de menores, e no caso de abuso sexual. E que também, na Austrália, em várias partes do mundo, eles são acusados, né, de tapar em seus arquivos estas pessoas que foram realmente vítimas, pessoas que sofreram abuso, pessoas que estão mentalmente afetados para toda a sua vida. Então, a Henrique lhe choca, né, ver que eles estão com sua honra jogada ao chão, ao solo, há muito tempo. Já estão sem honra nenhuma e honor faz muito tempo. E agora, eles vêm, então, dizer que Henrique Carmona, secretário da Associação de Vítimas, está tentando manchar a honra ou manchou a honra da organização. Na verdade, Henrique pensa, né, que o que eles fazem e vem fazendo nos Estados Unidos faz tempo, acordos extrajudiciais. E o que são acordos extrajudiciais? É quando uma pessoa sabe que está indo para condenação e diz, olha, se eu te pagar tanto, podemos entrar num acordo e isso para por aqui? Isso é um acordo extrajudicial entre advogados, tal, e as partes, né, implicadas. Olha, você está nos acusando disso. Nós te oferecemos isso e paramos esse processo. Tudo bem? Tudo bem para você? Tudo bem para você. Dá a mão, dinheiro, que é o que eles têm, porque eles têm dinheiro, e então cala a boca das vítimas e tudo fica, né, acaba em pizza. E é o que o Henrique está dizendo, né? Que já que eles têm essa honra manchada faz tempo, como que eles acusam a ele agora de manchar a honra da organización? Continúa, Henrique. Bueno, también en aquella presentación afirmé que esto es un grupo de personas que puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque rompía familias. Mi caso, el tuyo, por ejemplo, Adriano, pues son familias rotas. La prueba está de que a ellos no les interesa la familia ni que haya nunca ningún arreglo, es que han convencido a mi hija mayor para que venga a declarar contra un padre. Eso no se ha visto nunca jamás, ni en cualquiera de las peores religiones o sectas del mundo. Una hija declarando a favor de en contra de su padre y a favor de esta organización, ¿no? Eso es lo que ellos aman a la familia. Nos están dando la razón con este comportamiento. Rompen familias y las dejan rotas de por vida. También declaré que era peligroso
porque ellos invitan a una persona a que en un momento difícil, como una operación y que necesite transfusión de sangre, ellos estaban de alguna manera invitando a la persona a que no se pusiera sangre y pudiera morir. Esto es una deducción lógica, ¿no? Si tú enseñas, yo, por ejemplo, cuando era estudiante, cuando era testigo de Jehová, y yo enseñaba a mis estudiantes, les enseñaba que no se podían poner sangre. De alguna manera, y yo no era consciente de eso, yo estaba incitando a esas personas a que aceptaran un suicidio, entre comillas. ¿Mm? Es así, eso enseñábamos a que ellos utilizaran una especie de eutanasia o suicidio propio. Bueno, esto se dijo en ese contexto, pero ellos descontextualizan, es decir, sacan palabras sueltas y montan ahora solo la parte que les interesa. Y entonces, pues dicen que yo dije pues que ellos eran una secta, que era una secta peligrosa, que, en fin, pero todo sacándole el sentido con el que se dijo. Y ya está, no hay más. Henrique comenta que esta organização que vai de cristã e de seguir os exemplos, né? E agora digo eu, que vai essa organização que vai de exemplo de seguir a Cristo, né? Neste caso aí de Henrique Carmona, eles não deixam as coisas nas mãos de Jeová, não. Eles querem fazer justiça e querem tirar dinheiro das pessoas, né? Porque Henrique diz que o que eles fizeram foi citar a sua própria filha mais velha a testemunhar a favor da organização em contra do pai. E depois dizem que são a favor da união familiar e da família feliz. Eles ficam com os carrinhos parados aí, dizendo o segredo de uma família feliz. Enquanto eles incitam e citam uma filha a testemunhar contra um pai. E eles tiram as coisas de contexto, disse Henrique. Porque Henrique o que tinha dito é que, de maneira como que induzida, né, por acreditar nesta doutrina das testemunhas de Jeová, você, quando faz um estudo da Bíblia com um estudante, por exemplo, você ensina ele de que não pode aceitar o sangue, porque é o que vem escrito nos livros das testemunhas de Jeová. Na verdade, você passivamente está incentivando uma pessoa a permitir-se sua própria morte. Se caso se vê deparada com a decisão entre tomo sangue ou sou leal a Jeová. A Jeová não, ao corpo governante, aos acionistas dessa empresa. Mas, quando faz isso, a pessoa está incitando o outro sem falar abertamente, ó, morra, mas não desobedeça a organização. Eles tiraram isso de contexto e disseram, né, então, que Henrique estava dizendo que eles eram culpados de morte, que eles eram uma seita e que tudo isso. Henrique não se atreve, né, nem Israel. Não é eles que falam, falo eu, Adriano. Watchtower, torre de vigia, digo eu, hein, Adriano. Vocês são uma seita perigosa, tá bom? Assim que, nada, Henrique. Oi, você desconectou, Henrique. Vamos ver se volta. Voltou, já está aí. Henrique, una cosa. Y para que no te tome mucho tiempo. Los testigos que fueron testificar a favor de la organización en tu juicio, en contra tuyo, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue la posición de ellos? Yo creo que hay muchas lecturas de lo que hemos vivido hoy. Hoy hemos vivido una religión en la que parece que nunca estuvimos, porque todo lo que decían no nos sonaba, pero la verdad es que no nos podía sonar porque lo que estaban diciendo eran claras mentiras. Por ejemplo, desde el primer momento, el primer testigo fue mi hija, el segundo testigo fue mi ex, el tercer testigo fue el señor Matos, que ha sido portavoz de los testigos cristianos de Jehová aquí en España, pero todos
desde el primero hasta el último, decían las mismas palabras. Las palabras eran que el ostracismo no existe, que cada cual decide personalmente si quiere o no quiere hablar a un expulsado, y se les preguntó directamente. Nuestra asociación precisamente está enfocada, muy enfocada, en la defensa de las víctimas por causa del ostracismo, porque las personas cuando salen de ahí se encuentran solas, no tienen dónde ir y además no conocen a nadie. Afortunadamente ya a internet entran, ven nuestro teléfono, nos llaman, entran en contacto, le damos un grupo donde se sienten para poder hablar y poder expresar sus sentimientos y ver que hay otros iguales que ellos, y eso acomoda la mente de muchos. Pero... Una pregunta antes de que continúes para matizar un punto. Entonces, ¿me dices que en el juicio, desde el primero al último testigo, tenía un discurso como que decorado, preparado, que decían el mismo todos, y que en resumen decía que no hay las consecuencias de la expulsión? Esto es una cuestión personal de cada uno como debe ser. ¿Es así? Exacto. Un momento, entonces. Un momento. Henrique solta uma bomba aqui agora. Uma bomba. Que eu vou traduzir para vocês. Atenção. Bomba sobre uma informação nova. Uma nova luz. Provérbios 4:18. Nova luz aqui agora. Henrique disse que nesse julgamento ele escutava as testemunhas da organização, os que foram defender a organização. E parecia que a religião que eles defendiam não era a religião que nós conhecemos. A religião que defendia o justo, né, o correto, a verdade. Não, não. Não era esta religião. Diz que os primeiros a testemunhar, primeiro, a organização trouxe quem? Para testemunhar contra ele. Sua filha mais velha. Segunda pessoa que testemunhou contra ele, sua ex-esposa. Terceira pessoa que testemunhou contra ele, Aníbal Matos, ex-representante porta-voz de Betel, da Espanha. E todos, do primeiro ao último, foram unânimes em dizer que não existe o ostracismo nas testemunhas de Jeová. Chupem essa manga. Chupem essa manga. Não existe o ostracismo nas testemunhas de Jeová. Que isso é uma questão pessoal. Ah, é? Israel, perdona, meu amigo, pero eu tenho que agora mostrar uma coisa. E Henrique também. Também. Perdona, né? Tenho que mostrar uma coisa. Na Espanha, as testemunhas do julgamento diz que não existe o ostracismo e que a organização deixa na consciência de cada um falar ou não falar com um desassociado, um expulsado em espanhol. Ah, é assim? Pois então vamos ver se é assim. Um momento. Um momento, hein? Um momento. Aí está. Aí está. Livro. Mantenha-se no amor de Deus. Apêndice, que está no sumário. Diz o seguinte, a partir do parágrafo 2, aí, do segundo subparágrafo, né? Diz o seguinte aí. Vamos ver o que diz? Diz aí. Como devemos tratar uma pessoa desassociada ou expulsada, né? A Bíblia diz, bom, a Bíblia deles, né? Do jeito que eles querem interpretar. Parem de ter convivência com qualquer que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor, nem sequer comam com tal homem. Partindo deste princípio, deveria ser expulsado 70% ou 60% dos que estão lá. Partindo daí. Daí diz o seguinte, com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinos de Cristo, lemos,
não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa nas suas obras más. Nós não nos associamos com desassociados, quer para atividades espirituais, quer sociais. Sentinela, 15 de dezembro de 81, página 21. Disse: um simples oi, olá, né? Um simples olá, um simples oi, dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para uma amizade. Queremos dar o primeiro passo com alguém desassociado? É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Resposta: sim. Eu li em português porque 80% de los que nos escuchas es en portugués, Enrique. Pero el libro, Manténgase en el amor de Dios, en su apéndice, en su sumario, no sé cómo dice en castellano, dice que sí, que no se debe tener contacto con quien no es testigo de Jehová y que fue antes testigo de Jehová. Así que, permítame decir a todos los 102 personas que están acompañando en directo y después los 1000 y pico que van a ver esto. Testigos de Jehová, tus representantes de España, los testigos que fueron a defender a la organización, mienten. Sois mentirosos. Demándenme. Sois mentirosos. Sí que hay instrucciones directas. Las tengo aquí también. Las tengo aquí, ¿eh? De cómo se debe ostracizar un ex testigo de Jehová. Digo yo, Adriano. Digo eu, Adriano. Enrique, hemos presentado ya una prueba, ¿no?, de lo que hacen ellos y de lo que mandan hacer. El juez no Permíteme. sabía de esto. El juez no sabía de esto. Nada, el juez no tenía ni idea para nada acerca de lo que son las vivencias, creencias y conductas de los testigos de Jehová. Entonces, el mismo juez preguntó directamente ya no se limitó a que preguntaran a algunos de los abogados, sino que él preguntó directamente a algunos testigos, pero ¿existe algún documento, alguna revista, alguna información que diga que ustedes no pueden tener contacto con personas expulsadas o desasociadas? Porque el mismo juez entendió que había distintos grupos de formas, o distintas formas de salir de los testigos. Existía la persona que se va, existe la persona que presenta una carta y se va, existe la persona que es expulsada. Entonces, ya el juez, cuando estaba situado, dice, bueno, pero pregunta directamente a algunos testigos, ¿existe alguna norma escrita u orden que diga que ustedes no pueden tener contacto con las personas que han sido testigos de Jehová? Y todos dijeron, no existe. Es un asunto personal. Yo, en ese momento, yo digo, estoy en un momento. El juiz perguntou diretamente a Henrique Carmona, não, perdão, as testemunhas da organização. O juiz perguntou diretamente às testemunhas que foram lá defender a organização se existia instruções específicas sobre o ostracismo, sobre tratar diferente as pessoas que deixam de ser testemunho de Jeová. E, para surpresa, né, e o espanto deles, né, é que todos disseram que não, foram unânimes em dizer que não, que se pode, né, conversar com os desassociados e os dissociados. Então, isso não surpreende só eles, né? Surpreendem a mim e a todos vocês que estão aí escutando. Assim que, ó, a partir de hoje, todas ex-testemunhas de Jeová, todos vocês aí desassociados, dissociados, vão na casa dos seus parentes testemunhos de Jeová. Vai dar um abraço neles, porque a organização já disse que pode. Agora já podemos fazer festa, churrasco, cerveja com eles, que não tem problema. Falaram aqui, no julgamento da Espanha, falaram que não existe o ostracismo, que isso é coisa da cabeça, né, deles. Permita-me um momento, Henrique. Permita-me um momento. Israel, ativa tu micrófono, Israel.
Aí está. Israel Flores, ele presidente da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha. Henrique nos contou já algo aí, bastante, de lo que viveu. E tu que fuiste de espectador aí, porque também tu estás demandado, ¿no? ¿Cómo viste todo esto, Israel? Tú que has vivido muchos años también en esta organización. Pues mira, ha sido una verdadera pena. Todo lo que luchamos durante décadas en esa organización se ha vuelto a desmontar hoy una vez más. O sea, han tenido una frialdad para ir con mentiras, para defender cosas indefendibles, que es que está en sus escritos, en sus publicaciones, para mentir públicamente, porque esto lo va a ver más gente. O sea, ahora ya lo hemos empezado a contar, pero eso se ha grabado y esos vídeos en algún momento tendrán que salir a la luz para que lo vean los adeptos. No es la organización en la que hemos estado luchando por décadas. Eso que hemos visto hoy, esta mañana, no es la Asociación Testigos de Jehová o Testigos Cristianos de Jehová, donde hemos estado predicando, yendo a 3 reuniones por semana, dedicando 90 horas a predicar. Eso no es la religión que hemos conocido. Y esa gente que ha ido allí ha ido con una maldad. El caso de Enrique, o sea, es claro, otra familia destrozada ya de por vida. Han sido capaces de enfrentar, eso no es Satanás, ni el mundo de Satanás, ni la Biblia. No, han sido ellos los que han enfrentado a un padre con la hija y con la exmujer. Bastante ya que tienes un divorcio para que encima te enfrenten más. La mujer ha ido, la exmujer ha ido allí, no tenía ni voz. O sea, tenía una voz apagada, se la veía muy triste, se la veía... ha dicho a veces en un último comentario, pues ha de entender que, claro, como que si no se le hablaba, no se le trataba, era porque era un malhechor, como decía la Biblia. O sea, han metido la pata muchas veces, pero se les ha visto que iban con un guión desde un principio. O sea, la primera pregunta que le hacía su letrado era, a todos además, era si es fácil entrar y salir. Claro, ahí no está explicando que muchos, la mayoría no hemos entrado, es que hemos nacido dentro y por lo tanto no nos han dado posibilidad de elegir, es que nos lo han implantado y era eso. Y si no, pues te tenías que enfrentar no solamente con la religión, sino con tu familia. Y salir era muy difícil. Israel Flores, que é o presidente da associação, que esteve presente no julgamento contra Henrique aí das Testemunhas de Jeová, né, da organização, ele disse o seguinte, algo impactante, que todos nós que vivemos aí dentro, né, que no caso de Israel, meu, né, nascemos dentro dessa organização, ele disse que o que ele viu hoje, esta manhã, nesse julgamento, ele desconheceu totalmente a religião que ele pregou, que ele viveu, que ele acreditava ser a religião verdadeira. Ele disse que jamais viu tamanha frieza dos representantes da organização em mentir publicamente. De maneira fria, com maldade, eles mentiam. E esta organização não foi nem Satanás, não foi essas historinhas da carochinha, não. Foi a organização que confrontou a um pai com uma filha, a uma ex-esposa com seu ex-marido, destruindo por completo possíveis reconciliações familiares, destruindo por completo relações familiares. Como pode ser que aquela organização que Israel disse que nós vivemos no passado, que pensávamos ser imitadores de Cristo, Cristo nunca faria uma coisa dessa. Este julgamento está gravado, disse Israel, e mais adiante vai sair as imagens. Mas eles já estão estampando aqui, de maneira pública, o que viveram
esta barbaridade de mentiras que eles viveram neste julgamento hoje. Mentira por parte dos representantes e testemunhas que defendiam a organização das testemunhas de Jeová. O juiz fez uma pergunta taxativa a todos, apesar que o juiz desconhecia que muitos de nós nascemos dentro da organização. Então, ele disse, é fácil sair desta organização? É fácil entrar? E é fácil sair? E todos foram unânimes lá em dizer que sim. Mentindo, né? Mentindo, porque você pode sair. Claro que você pode sair. Você pode dizer, eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Mas não é este o caso. O caso é as consequências de você fazer isso. O ostracismo, que eles negaram e disseram que a organização não tem ordens para ostracizar ninguém, que é uma questão pessoal. Mentirosos é o que vocês são. Mentirosos. Né? Eu conheço muitos que participaram do outro julgamento, que é do campo português, e que iam de carinha de bonzinhos, que são os canalhas. É o que eles são. Israel, ¿y qué más, mi hermano, notaste? Pues, claro. Perdón, me he olvidado de decir una cosa. Su ex-mujer, la ex-mujer de Enrique Carmona, le acusaba de malhechor. Por isso não hablavam com ele. De malfeitor. Por isso não falavam com ele. Isso induzido por esta organização. Ou seja, destruição total de sentimentos que poderiam existir, porque às vezes você se separa, né, da mãe do teu filho, do pai do teu filho, mas deve existir aí um certo respeito e um sentimento de respeito, né, porque viveram juntos. Pois essa organização destrói tudo isso. Pode continuar, Israel. Sí. Como decía, la primera pregunta, todos respondían igual, o sea, se veía que estaba orquestado por el departamento legal. Y así hasta la última pregunta. Era robots, ¿vale? Repitiendo lo que tenían que repetir. Y ha habido un momento que podían haber paralizado el juicio, podían haberlo paralizado e incluso haberlo metido por lo penal. Y ha tenido esa intención, esa mala hostia, el abogado, el letrado, ¿no? de ellos. El letrado no era testigo de Jehová. Están otra vez, ya no utilizan a los de Averum, ahora están utilizando a otro despacho de abogados, pero también del mundo de Satanás. Y este abogado ha intentado, no ha sido lince, no ha sido rápido, pero ha habido ahí un hecho, ¿no? Enrique había, si me permites contarlo rápido, había presentado una querella, ¿no? Hace unos meses a su hija, una querella por falso testimonio de los anteriores juicios. Y como pues no la ha recibido y tal, pues justo antes de venir al juicio a Madrid, le metió la querella en el buzón a la exmujer y a la hija, ¿no? Y hoy ha hecho citación de ello y el abogado ha intentado ahí preguntarle a la exmujer, ¿hay algún impedimento, no? Y hasta el propio juez, ¿hay algún impedimento para...? Claro, si ella hubiera dicho que le estaba... Porque lo que ellos querían era dar a entender que Enrique la estaba coaccionando para que no hablara en público en contra de él. No es así, o sea, a ti te presentan una querella, pues una querella y ya está. Pero ellos estaban a ver si había ahí algún tipo de coacción. Y menos mal que la mujer, o sea, el juez ha andado rápido y se lo ha preguntado directamente, ¿hay algún impedimento para que usted declare y tal? Y ella ha dicho, no, para lo que tengo que decir no hay ningún impedimento. Pero ese matiz, ¿vale? Para los que a lo mejor puede pasar desapercibido, pero para los que ya sabemos de qué van las salas, podría haber paralizado el juicio la fiscal y haberlo metido ahora en otro procedimiento, ¿vale? Este se hubiera paralizado y hubiera ido por lo penal. Enrique hubiera ido por lo penal. Esa es la maldad de ellos. Estamos hablando de que eso puede ya requerir una multa cuantiosa,
pedir pena de cárcel porque has coaccionado a un testigo, ¿vale? Eso es muy grave en el código, o sea, en el tema penal. No se puede coaccionar a un testigo de ninguna forma. De hecho, no podemos hablar con los testigos de su parte, ¿no? De la parte que han venido de ellos, durante estos días, semanas y meses. Ni acercarnos por su casa, ni... O sea, cuanto menos mejor, porque cualquier cosa podrían utilizarla como que hemos intentado coaccionarles. O, pues eso, vengarnos, ¿no? Hacer algo... O sea, lo mejor es andar lejos, ¿no?, de los testigos después de un juicio. Israel destaca muitas coisas interessantes deste julgamento de hoje. Mostra que tudo o que eles falavam ali, os que representavam a organização, estava tudo orquestrado pelo departamento legal de Betel, porque eles falavam todos a mesma coisa. Estavam preparados de antemão. E ele percebeu uma certa maldade na forma deles tentarem conduzir a uma possível coação, intimidação de Henrique, a sua própria filha e ex-esposa. Por quê? Porque quando a filha de Henrique Carmona levantou falso testemunho em contra dele, acusando ele de certas coisas que ele disse que não era assim, ele pôs um processo contra a própria filha e a ex-esposa. Como elas não tinham sido notificadas, Henrique Carmona foi e colocou esse processo lá na caixa de correio da filha e da esposa. O que fizeram os advogados, que são advogados do mundo de Satanás, que contratou a organização, né? Tem esse ponto interessante. Os advogados, a maioria deles, que defendem a organização, são os dirigidos pelo mundo de Satanás, hein? São mundanos. Eles se valem dos mundanos para defendê-los. Assim que esses advogados, de maneira astuta, tentaram levar para o penal. Como assim? Dizendo à ex-mulher de Henrique, você tem algo que te impede ou que te coacione para testemunhar aqui? E a ex-mulher disse, não, para o que eu vou falar, eu posso falar o que eu posso falar o que eu tenho que falar. Assim que é isso. Eles usam de certas artimanhas para poder, de uma maneira ou de outra, né, conduzir de uma maneira que possa causar mais dano ainda à pessoa que está sendo demandada. Só quem é letrado, né, quem já conhece as artimanhas dessa organização, conseguem captar estes detalhes. E é o que disse aí Israel Flores. Uma coisa, Israel, perdona, Enrique, ¿tuviste la misma percepción? Sí. Verás, yo demandé a mi hija, tenía la demanda escrita desde enero, ¿no?, cuando acabaron los juicios de la asociación, contra la asociación. Pero tenía dudas, me daba mucho dolor tener que demandar a mi hija, ¿no? Ella había mentido, había dicho cosas, barbaridades, que tuve que hacerme analíticas médicas, tuve que recopilar las pruebas, pero aunque tuve las pruebas desde el primer momento, a mí me dolía tener que demandar a una hija. Me daban incluso, a veces lloraba, ¿no?, en el asunto. Pero ocurrió que en el mes de mayo y en el mes de junio yo tuve una fiebre muy importante. Mi hija menor hablaba con su hermana y le dijo que yo estaba malo, estaba enfermo y que era serio, es verdad, fueron unas fiebres muy feas y que era serio. Entonces mi hija mayor, cuando ya se enteró de que yo estaba enfermo, obviamente me llama por teléfono y me dice, papá, me he enterado de que estás enfermo. Solo se enteran porque hay otra hija en contacto, porque cuando pasé el COVID, no se enteró, no hablaron sobre el asunto y yo pasé el COVID y ella no me llamó porque como ella no llama nunca, pues... Pero en esta ocasión se enteró y llamó. Me llamó por 2 veces y yo gustosamente la atendí, le agradecí que llamara
y todo bien. Pero la tercera vez ya estaba bastante más recuperado. Y entonces le dije, hija mía, tengo mucha alegría de que me llames. Y agradezco mucho esto, pero ¿vas a seguir llamándome cuando esté bueno? ¿O simplemente esto queda aquí para que tú quedes como que has cumplido, como una cristiana? Entonces empezó a ponerme pegas y decir, bueno, papá, es que tú sabes. Y ella misma, como no tenía respuesta, colgó. Yo entendí claramente que no me iba a llamar cuando yo estuviera bueno. ¿Qué tengo que estar enfermo para que ella me llame? Siempre enfermo y entonces me llama y me trata como un padre normal. Entonces le dije, no, hija mía, no me vuelvas a llamar más, para nada. Yo no quiero que tu hoja de servicio se complemente porque tú me llamas. Y ahí quedó. Y ya sí tuve fuerzas para firmar esa demanda y presentarla en el juzgado. Porque hasta ese momento yo dudé por 5 meses o 6 meses, la tenía encima del escritorio de la mesa del despacho para firmarla y entregarla, pero no lo hacía. Y lo hice. Enrique comenta algo que a ele le provoca dor, né? Que lhe dói o coração. Porque foi o caso dele chegar a processar a própria filha por difamação, né? E falso testemunho. Mas ele diz que, durante um tempo, ele pensou muito antes de fazer isso. Mas que chegou um tempo que ele ficou doente e a filha mais nova informou a filha mais velha de que ele estava doente. Então, a filha mais velha ligou para ele e dizendo que, pai, eu fiquei sabendo que o senhor não está bem, que está doente. É assim? Ele disse assim, claro. E ela voltou a ligar em outras ocasiões, perguntando se ele tinha melhorado e tal. E ele ficou feliz. Só que ele perguntou à filha, filha, você está ligando para mim porque eu estou mal? Mas quando eu melhorar, você vai continuar falando comigo e me ligando? Ela disse, olha, pai, você sabe o que eu acredito e quais são os procedimentos. Assim que não espere isso de mim, né? Então ele disse a ela, bom, então é melhor que você não me ligue mais. Porque eu não quero ser parte de uma folha de compromissos que você preenche, uma folha de serviço, como que é uma obrigação que você está fazendo para cumprir com o teu papel de filha, né? Mas não é natural e não é por um sentimento puro de amor. Então, daquele dia em diante, ele levou adiante o processo, né? E recebeu, dali em diante, o ostracismo, né, da filha. E ele explicou este procedimento doloroso, para ele, como pai, ter que chegar a este ponto com a própria filha. Mas o que eu, Adriano, quero destacar é que tudo isso é causado pela política cruel, né, desta organização chamada Testemunhas de Jeová. Enrique, yo te he dicho que seríamos breves, así que tú me dirás sí, el tiempo que tienes, ¿vale? Quiero hacer matizar. Entonces, sí, yo tenía ya esta demanda presentada, pero no pude poner la dirección de ella, porque ella vive en una ciudad de Galicia. Y yo no supe, nunca sé dónde vive, pero sí sé su teléfono, su correo electrónico, donde vive su madre. Entonces, pues en esa demanda yo ponía los datos donde podrían localizar a mi hija. Pero también pensé, digo, bueno, falta que ella sepa que algún día le va a llegar esta demanda. Es bueno que lo sepa. Yo no tuve ninguna intención, como ellos han querido dar a entender, de presionar, chantajear, como ellos hacen, que están diciendo continuamente, papá, vuelve y ya podemos tener una relación normal. Eso es chantaje. Yo no he tenido ninguna intención, ni parecida a esa. Y pues nada, se le entregó y ya está. Ellos han intentado, de alguna manera, manipular ese acto para tratar de decir, como ha explicado Israel, que yo estaba ahí
tratando de presionar a los testigos en su testimonio, y para nada. Bueno. Henrique comenta de que em nenhum momento ele teve a intenção de coacionar ou pressionar ou chantagear a família para que não testemunhassem contra dele. Não, ele não tentou fazer isso em nenhum momento. Mas que esta organização, sim, tentou dar a entender que ele estava fazendo isso. E assim agravar a situação do processo, né, porque passaria ao lado penal, mas que, ao final, isso não aconteceu. Henrique, quero dizer que a aportação que estás dando hoje aqui, a tuya, como fuiste el demandado, es de un peso grandísimo para la comunidad de testigos de Jehová del idioma portugués, al cual nos dedicamos. Por eso, quiero agradecerte desde ya todas las veces que viniste aquí a explicar lo que estás sufriendo como víctima de esta organización, como demandado por ellos, además de ser víctima, te demandan. Pero decir que tu testimonio expone abiertamente que esta es, para mí, Adriano, esta es una organización falsa, sectaria, y que destruye vidas y familias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí quiero declarar que es un asunto importante. El caso de mi hija y de mi ex, pues han sido 2 declaraciones más. De las otras, creo que han sido 10 más o 9 más que ha habido. Pero quiero destacar que todos los que han declarado, todos, como ha dicho Israel, tenían un mismo patrón. Las respuestas eran con las mismas palabras. Y sobre todo, lo más sorprendente de todo, es que decían que era una cuestión personal. Todos repetían exactamente lo mismo. Esto no lo hemos vivido nunca. Esto a mí me llega, yo me gusta razonar y sacar conclusiones a partir de los hechos, ¿no? Y a partir de estas declaraciones yo concluyo que parece que la organización de los testigos de Jehová está descargándose de la responsabilidad del ostracismo y la está poniendo en manos, o mejor dicho, en las conciencias de los testigos de Jehová. No olvidemos que, por ejemplo, en Noruega han perdido el título de religión por causa del ostracismo. Pero si ellos pueden demostrar que eso es una cosa particular de los propios testigos de Jehová, podrían haber estado disfrutando de ese $1,500,000 que han perdido cada año. Entonces, sí. Si no, perderé la línea, Enrique. Enrique disse que surpreendeu muito, como disse também Israel Flores, que todos os que testemunhavam a favor da organização em contra do Henrique eram unânimes em dizer que não havia o ostracismo. E que era uma questão pessoal de cada um, falar ou não falar com um desassociado ou um dissociado. Então, isso surpreendeu muito, mas é estranho isso, porque Henrique diz, é como se não existisse provas, né, no mundo inteiro do ostracismo deles. Na Noruega, por exemplo, que perderam, né, lá a subvenção de $1,500,000 ao ano, que eles receberam durante 30 anos. Né? E por que perderam? Pelo ostracismo. Pela política, né, que eles levam do desprezo a pessoas que não estão de acordo com eles. E também nas próprias literaturas deles, que tem documentos e mais documentos que provam isso. Se vocês me permitis um momento, Enrique, antes de que me olvide, para que sirva de prueba aún más a quem nos está vendo, para que sirva de prova para todos os que nos estão vendo, eles dizem que não praticam o ostracismo e que não orientam seus adeptos a não falar mais com um desassociado, né? Com um expulsado. E que não, os pais não põem os filhos para fora. Pois mira, a semana passada, Enrique y Israel, la semana pasada, en la reunión Vida y Ministerio Cristiano, la semana pasada, ellos exhibieron esto. Semana pasada, ellos exhibieron esto. Un momento.
Isto foi la semana passada. Por fim, eu fui desassociada com a minha família. Dando continuidade à nossa reunião, vamos considerar o artigo sobre como nos manter leais a Jeová. Mais tarde, meu pai explicou que não podia para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Naquele dia, eu só conseguia pensar no Eric. Eu não estava nem aí para a dor que meus pais estavam sentindo. Eles ficaram arrasados, desapontados. Mas eu não me importava com isso. Na verdade, eu culpei meus pais por tudo aquilo. Eu cheguei ao ponto de culpar a Jeová. Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou 2 filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo é que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. ¿Puedo decir algo? Libre. Cuando Libre. yo vi este vídeo que pertenece a una asamblea, creo que del 2017, lo vi fechas previas a la asamblea donde asistió mi hija menor. Yo di un salto del sofá donde lo estaba viendo, di un salto y dije claramente para mí, este es un vídeo demoníaco. ¿Por qué dije eso? Estoy diciendo una cosa muy fuerte. ¿Por qué dije este es un vídeo demoníaco? Porque imaginemos que esa hija está llamando, en esta última escena, ¿no? Que está llamando a su madre porque hubiera tenido un accidente de coche y tuviera necesidad de ayuda. Estaba pidiendo socorro. Su madre no habría atendido el socorro de su hija. Porque no lo cogía. El hecho de ser de su hija, miró al marido y lo dejó correr. Esto habría sido una ausencia del socorro. Y ellos socorren solamente cuando saben que hay que socorrer, pero no se preocupan si hay que socorrer. Es decir, no atendió la llamada. ¿Entiendes? Esa es mi idea. Henrique diz que quando ele viu esse vídeo por primeira vez, em 2016, 2017, eu acredito que foi em 2016, se eu não me engano, ele viu no sofá dele, vendo este vídeo, ele deu um salto e sentiu repugnância sobre este vídeo e disse, isso não pode ser de Deus, isso é de Satanás. E desde então, essa imagem fica na mente das pessoas, né? E ele diz que esta atitude é tão desumana
Porque esta filha que liga para o pai ou para a mãe pode ter sofrido um acidente, pode estar em risco de vida. E que coisa mais desumana um pai e uma mãe não atender simplesmente o telefone, nem que for para dizer o que aconteceu. Está tudo bem? Esta organização realmente necessita uma intervenção, né, das autoridades, porque elas destroem vidas, ela destrói vidas e famílias. Muchas gracias, Enrique. Israel, querido, has escuchado todo esto, creo que estás de acuerdo en lo siguiente, pero ¿qué apreciación tienes de estas pruebas que hemos mostrado aquí, tanto el libro Manténgase en el Amor de Dios, como este vídeo que pasaron en la reunión de la semana pasada? ¿Qué te parece? Lo que dijeron los testigos hoy de la organización, que no hay ostracismo, que ellos no lo ordenan, y lo que hemos visto aquí ahora. Sí, es justamente han dicho lo contrario que nos obligaban a decir, a vivir durante décadas. Lo que dije al principio de la entrevista. Una de las cosas que comentaban todos es que nadie les obligaba, que era una decisión propia, incluso como que no estaba escrito, que era la Biblia la que decía que había que limitar. Alguno se ha atrevido a decir ahí, pero como diciendo que no había nada escrito, que era simplemente la Biblia la que decía que había que limitar el trato con expulsados. O sea, pero que era una cosa de uno, ¿no? No es que no era una cosa obligada, mandada, ¿vale? Que hubiera una ley impuesta, no. Que era una cosa ha habido uno que ha dicho que por la conciencia entrenada, ¿no? Las frases, ¿no? O palabras típicas, ¿no? Que usábamos siendo testigos. Y claro, a mí lo que me ha hecho pensar toda la mañana es, ¿y Jehová verdaderamente necesita que le defienda un abogado del mundo? ¿Un despacho de abogados del mundo? ¿Jehová necesita ser defendido en un tribunal por su honor? No nos habían enseñado que confiáramos en Jehová. No nos decían para todos, si salía algún problema entre testigos dentro de la congregación o cualquier cosa, que confiáramos en Jehová, que no lleváramos a los hermanos a los tribunales. ¿Qué está pasando? Este es el JW.5. No, o sea, no lo reconozco. Esta no es la organización donde hemos estado. La maldad que se ha visto en este juicio, como se vio en los otros juicios, va en aumento. Las mentiras van en aumento. Y es que son mentirosos compulsivos. Y cada vez más gente se va a salir. Y esto que lo estarán escuchando los que llamamos pimos, ¿no? Gente que su mente está fuera, aunque ellos están dentro, pues esta gente está a esto, a un pelo de salir. Y van a salir, porque yo desde aquí les animo, y cada vez que hable lo voy a decir, que ellos han dicho que es muy fácil salir, que lo único que hay que hacer es dejar de asistir a las reuniones y a predicar, y ya de esa forma se deja de ser testigo. Y que no hay no va a haber ninguna connotación a este hecho. Por lo tanto, lo han dicho ellos, lo han dicho ahí en el juzgado. Entonces, que lo pongan en práctica. Y haciéndolo 10.000, 20.000, 40.000 personas, estoy seguro que en España hay 110.000 testigos, más del 50% dejarían, si no fuera por esa obligación que tienes de ser testigo, dejarían de ser testigos ahora mismo. Otra mentira de Aníbal Matos, si estaba escuchando esto y se quiere querellar contra mí, pues le daré la información y está ahí en los periódicos del País de los años 90. Yo les preguntaba, y incluido a Betelitas, ¿por qué Aníbal Matos, cada vez que se refiere en el periódico después de la asamblea del Rayo Vallecano, cuántos testigos no representa la organización aquí en España o cuántos son? Siempre decía que representaban a 250.000 testigos en España. Pues hoy, cuando le han preguntado cuántos testigos son en España, ha dicho, creo que eran 110 o 115, algo así creo que ha dicho. Por una vez ha dicho la verdad ese hombre.
Porque las mentiras que ha dicho durante décadas, diciendo, claro, para conseguir el notorio arraigo, sin embargo, hoy en ese sentido yo creo que ha sido la única vez que ha dicho la verdad. 110.000. Muchas gracias, Israel. Israel disse o seguinte, que como pode ser, né, que ver tanta mentira que vai em aumento cada vez mais nesta organização? E como pode ser que eles que orientaram sempre por anos e décadas, que quando tínhamos um problema que era de difícil solução, deixa nas mãos de Jeová, não é? Mas que agora eles não pensam assim, porque eles contratam advogados mundanos do mundo para defender esse Jeová deles que é todo poderoso. Ou seja, então nem eles mesmos acreditam no Deus deles, porque o Deus deles, que resolve tudo ao seu tempo, necessita agora de advogados do mundo para defender a eles. Isso disse Israel, que surpreende realmente. Isso é algo que nos faz pensar muito, né? Como pode ser que esta organização, que se diz a verdadeira e que está baixo o domínio do Deus Todo-Poderoso, agora estão recorrendo a advogados do mundo. E Israel disse uma coisa que é uma bomba também, que estão saindo muitos dessa organização e continuarão saindo mais. Por quê? Porque as mentiras vão em aumento. E eles mesmos não se dão conta de que cada ato que eles estão levando adiante, cada ação que eles tomam processando pessoas ou governos, eles estão dando um disparo no próprio pé. E o que está fazendo? Com que muitas pessoas despertem, pimos. As congregações estão assim de pimos. Assim. Nós, os que temos canais de ativismo, sabemos que está assim de pimos. Eu recebo mensagens todos os dias de pimos. Todos os dias. Adriano, por favor, conta minha história, mas não fala meu nome, porque eu ainda sou um pimo. Assim de histórias. Um dia eu disse aqui, eu acredito que no total das testemunhas de Jeová no mundo, 30% já são pimos ou já sabem algo, mas tem que ficar quieto por medo do quê? Do ostracismo, das consequências de deixar de ser testemunha de Jeová. E é isso que disse Israel. Se não existisse esse medo, mais da metade já tinham saído de lá, já tinham feito como papaléguas daquele desenho. Bibi, shum, e ido embora de lá. Por quê? Não saem por medo das consequências. Por isso não saem. Então, a maldade e a mentira desta organização está em aumento. Só que também está aumentando o número de pessoas que abandonam esta organização. Aqui estão, ó, na pantalha, 3 homens que antes acreditavam nesta organização, que agora já não estamos mais. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dime. Eso es lo que hoy, ya lo he dicho varias veces, claro, el juez lo ha mencionado infinidad de veces. Él va a juzgar, por un lado, si tienen derecho al honor y, por otro lado, si Enrique tiene libertad de expresión. Y ha habido una vez que esa complicidad entre nuestro abogado Carlos y el juez, que Carlos le ha dicho, claro, es su libertad de expresión, y le ha dicho el juez, pues claro, pues sí, es su libertad. O sea, ahí, claro, es que lo más lógico, o sea, tú puedes contar lo que has vivido dentro, sí o no. Ellos están deseando taparnos la boca para que no contemos lo que hemos vivido dentro, lo que hemos visto, lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido, las consecuencias que ha tenido estar ahí dentro, que para muchos ha sido hasta la muerte. O, pues eso, en estar en estado crónico con depresiones crónicas de por vida, etc. Entonces, este juez lo ha insistido mucho, lo ha cortado en infinidad de veces, porque él no quería saber de la ideología de si habían dicho, de si los homosexuales, de si el tema de la muerte social. No, él lo que quería era una respuesta rápida. Se la daban y ya está. Y si no, él reconducía la respuesta, o sea, reconducía la pregunta para que le dieran una respuesta rápida, pero no entrar en detalles ideológicos.
O sea, que está claro que lo que va a juzgar este juez va a ser eso. Y yo les he puesto esta mañana, y lo he dicho varias veces, el ejemplo que es la realidad. Si yo compro un Peugeot, ese Peugeot a los 3 meses me puede dar problemas. A los 6 meses puedo estar amargadito, porque se ha ido el embrague, porque se han ido los inyectores, porque se ha ido la caja de cambios. Un coche con 6 meses nuevo no le pueden dar tantos fallos, pero los dan. Hay veces que hay coches, y si yo compro ese Peugeot, tengo derecho a poner un cartel atrás y decir, no voy a volver a comprar un Peugeot. Y si además lo acompaño con todas las facturas que me llevan ya generadas, porque encima no me las quieren pasar en garantía y tengo que pagar yo esas facturas y las tengo ahí y son la prueba. Ya no estoy informando de algo, es que además estoy, pues eso, dando los comprobantes, ¿vale?, de lo que ha pasado. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando en estos juicios. El derecho al honor es eso. Podemos decir que hemos comprado un Peugeot y que ya no vamos a volver a comprar un Peugeot, que ya no vamos a volver a ser testigos, que hemos salido con el motor roto, con la caja de cambios rota, que hemos salido con nuestra vida rota, sin familia, que no tenemos ya más energía para seguir moviendo ese Peugeot. ¿Podemos decirlo así? ¿O tenemos que estar callados, que es lo que ellos quieren? Entonces, tenemos que estar muy unidos todos. Los grupos hacen unión. El haber montado la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová ha sido un acierto grandísimo. Y con ese nombre, cuánto me alegro, ¿verdad, Enrique?, de haber luchado por ese nombre. Y hay gente que, aunque no quiera estar dentro, son simpatizantes. Y hay otros que, aunque no quieran estar dentro y no sean simpatizantes nuestros, están haciendo la misma labor que nosotros. ¿Me entiende? Pero estamos todos unidos gracias a esta asociación, incluso a este espíritu. Y este espíritu ya no nacional, sino mundial. Porque por eso estamos ahora en habla portugués contigo, ¿vale? Y esto es muy grande. Estamos viviendo un momento que va a ser histórico, un momento grandísimo en la historia de España y a nivel mundial. Los derechos fundamentales se van a respetar. Esa libertad de poder contar lo que yo he vivido dentro, lo que he visto, siempre que lo hagas, pues como lo ha hecho Enrique. Enrique en ese vídeo no insultó, no faltó al respeto, no dijo que él no volvería a comprar un Peugeot. Ya está. Nada más. Y no hay que montar este guirigay. Hubiera sido más fácil para ellos, para esta cúpula que tienen ya 70, 80 años, y los podéis encontrar, que son los que firman los estatutos, por si alguno quiere mirarlo. Los testigos de Jehová en España tienen unos estatutos firmados por esa cúpula, por si queréis saber quiénes son, ¿no? Los Albertos, Jorge Guayan, Óscar Martínez, ahí están pues esa cúpula, lo único que tenía que haber hecho, cuando empezó a ver que había una movilización de gente que estaba diciendo que era víctima y el por qué, que estaba diciendo que no iba a volver a comprar ese Peugeot y que ese Peugeot le había costado mucho dinero porque había tenido que gastar en embragues, en inyectores, etcétera. Lo único que tenían que haber hecho es haber dado la cara. Fuimos allí a Betel, España, que lo sepáis todos. Fuimos a Betel, España. Me parece que fue un lunes, si no me equivoco, 8 de enero del 2017. Y ese lunes no nos quisieron recibir. 2 semanas antes se les había mandado una carta para que nos recibieran. No nos quisieron recibir. Era tan fácil como habernos recibido. Era tan fácil ver el problema que ya tenían de hace décadas y haber dicho, o hacemos lo que han hecho, intentar acallar, denuncias, tal, o pedir disculpas públicamente y no hubiera pasado nada. Y dice, y vamos a hacer las cosas mejor de lo que la hemos hecho. Y pedimos disculpas. Si hubieran hecho esto, la actividad apóstata, como ellos llaman, la hubieran derrotado de un plumazo. Los PIMOS no hubieran aparecido ni uno, porque hubieran visto todo el mundo que es una organización humilde,
una organización que no tiene rencor, una organización que no piensa en el dinero ni en las consecuencias monetarias, que es lo único que se les está viendo ahora, se les está viendo el plumero. Y nosotros lo único que dijimos es que no volveremos a comprar un Peugeot. Bom, Israel disse muitas coisas importantes. Ele disse, por exemplo, que no julgamento, né, teve uma certa cumplicidade, né, entre Carlos Bardavil, que é o advogado que defendia a Henrique Carmona, e com o juiz, né? E tanto é que, em determinado momento, Carlos Bardavil disse ao juiz, mas claro, Henrique Carmona tem que ter liberdade de expressão, né? E o juiz disse, claro. Então, o sentido humano falou mais alto ali no caso, né, do juiz nesse momento. Por quê? Porque esse juiz é muito objetivo. Ele não entra em detalhes das histórias. Não, ele quer saber o direito e a liberdade de expressão de um com a defesa do honor de outra parte. E ele não vai sair daí. Ele vai pôr isso na balança e vai determinar, né, isso aí. E Israel Flores cita um exemplo, uma comparação, um exemplo, né, ilustrativo, muito interessante, que é a pessoa que compra um Peugeot, né, como dizem no Brasil, né, um carro Peugeot, ou um Volkswagen, que seja, qualquer carro. A pessoa compra o carro e em 6 meses, um carro novo, 0 quilômetro, novo, o carro dá problema, embreagem, freio, várias coisas. E o fabricante não quer fazer-se responsável disso. E Israel tem que pagar aí as faturas, arrumar o carro, os consertos. Agora, Israel vai e coloca um cartaz atrás do carro dele. Não voltarei mais a comprar um Peugeot ou um Volkswagen. Não voltarei mais a comprar. A Volkswagen ou a Peugeot pode muito bem, agora, para defender o seu honor, processar a Israel. Ele está queimando o nosso filme. Ele está falando mal de nós, está acabando com a nossa honra como empresa. Eles podem fazer isso? Podem. Mas Israel tem o direito, com as provas do que ele gastou e tudo, de falar, e isso aconteceu comigo, por isso eu não quero mais comprar isso. Então, está aí aonde o juiz vai se basear para dizer se Henrique Carmona tem o direito de dizer não quero mais comprar um Peugeot. Ou se a organização vai ganhar em dizer não queremos que fale que nós, o que fazemos é mal. Aonde está, então, a liberdade de expressão? Aonde está o direito de você dizer e de Henrique dizer o que aconteceu na vida dele? Não está dizendo ele o que está acontecendo com o Zezinho ali da esquina, com o Benedito ou com o João. Não, ele está dizendo o que aconteceu com ele. Então, isso agora fica nas mãos de um juiz determinar, né, ao final dessa história, que nós vamos estar aqui pendentes. Una cosita a los dos. Ya vamos para 1 hora 18 minutos. Yo dije que sería tan rápido. Pero es que aquí hay tela para cortar y el tema es una bomba, ¿eh? De verdad, Israel y Enrique. Es una bomba este tema, ¿eh? Creo que mañana sí. se van a oír el testimonio de los 8 testigos que van a contar lo que han vivido dentro. Se va a oír a personas decir cómo se han intentado suicidar. Gracias a Dios vamos a poderles oír. Hay otros que se suicidaron y no lo van a poder contar nunca. Vamos a oír a gente que les han maltratado, el marido les ha maltratado. ¿Y qué les decía los ancianos? Estilo a que aguantaran, que no le creían y cosas de esas. Claro, estamos hablando de que eso no son 8 solo, son 70, que son todos los testimonios de gente que se ha presentado que querían ofrecer sus testimonios. Pero es que de esos 70, como decía antes, hay muchos simpatizantes, o sea, somos cerca de 200 en la asociación, ¿no?, de socios, pero hay muchos más simpatizantes. Hay miles de personas a nivel mundial que han vivido las mismas situaciones. Oye, qué casualidad. Pues todas esas personas que no van a poder venir a declarar, esas miles, van a ser mañana una vez más representadas por estos 8 testigos.
Y no solamente van a defender aquí a Enrique, ¿no?, que sus palabras son verídicas, sino que van a defender toda la vida de las víctimas a nivel mundial que han vivido lo mismo que ellos y que tienen las mismas cosas que contar. Oye, qué casualidad. Es que no hemos sido 2 o 3 locos que nos hayamos juntado para contar mentiras porque somos apóstatas resentidos, ¿no?, como nos han llamado alguna vez. No, no podemos ponernos en contacto gente tan dispar, de edades tan diferentes, de poblaciones tan diferentes, y que incluso coincida con gente a nivel mundial que están fuera de España. Es imposible que todo el mundo esté hablando lo mismo. Aquí está pasando algo. Y esta organización, igual que ha hecho la religión católica, lleva 200 años adaptándose al mundo real y lo está consiguiendo. Pues esta religión, o organización coercitiva, o secta, llámale como quieras, pero esta organización va a tener que hacer cambios profundos, va a tener que reflexionar profundamente y va a tener que cambiar los modos. Sobre todo los modos para la gente que no quiera ser testigo, quieran o no quieran. Porque Jehová no va a venir, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Isso não. Israel diz uma coisa muito interessante, né? Que amanhã continua, né, o julgamento. E vai vir 8 testemunhas testemunhar o que sofreram dentro dessa organização. São pessoas que sofreram barbaridades lá dentro, que foram maltratadas, que foram abusadas, que algumas tentaram tirar sua vida. Outros não poderão testemunhar porque chegaram realmente a tirar a vida. Assim que amanhã é um dia crucial. Esta organização, disse Israel, vai ter que se dobrar. Com o tempo, vão ter que baixar do andaime. Vão ter que descer. Por quê? Porque se está ficando evidente as atrocidades que eles estão cometendo. E no mundo inteiro se está levantando pessoas e mais pessoas que vão testemunhar a favor das atrocidades que eles cometem. Amanhã, estas 8 pessoas que vão testemunhar lá não vão só falar em defesa, né, do que passou com o Henrique Carmona, não. Vai representar a milhares de pessoas, como nós, que estamos pelo mundo todo, sofrendo as consequências desta organização, que somos milhares. Milhares somos. E a cada dia aumenta mais. E cada vez mais as pessoas estão criando coragem de dizer: eu também fui vítima das testemunhas de Jeová. Vocês lembram, vosotros acordáis del vídeo que hemos hecho, Gladson, Antonio Madaleno y un servidor, que hemos hecho de más de 80 personas que decían: yo soy víctima de los testigos de Jehová y apoyamos la asociación de víctimas. Esto en el idioma portugués y por todo el mundo. Imagínate aquellos que no salieron. Que hay y fue de agradecer ese vídeo, fue de agradecer ese apoyo total, y yo sé que si lo hubieras hecho a un alto nivel, hubieras conseguido en otros idiomas. Isso é. Olha quem está aqui conosco. Isidro Maldonado, do Panamá, a dissidência, ele disse: saludos Adriano, Israel y Enrique, porque los testigos de Jehová no dejan su demanda en manos de Jehová. Porque claro. Isidro Maldonado, un beso en tu corazón, mi hermano. Han estado todas en España y en todos los países, me imagino, pero en España lo hemos visto. No han querido nunca denunciar a Antonio Carrera, que les daba guerra, y nunca le quisieron denunciar. Y siempre para todo era: confía en Jehová, confía en Jehová. Parece que han perdido fe en Jehová. Sí. Los Albertos, Jorge Guayan, Antonio Totti, Antonio Rodríguez, parece que han perdido fe en Jehová. Y nosotros sí tenemos fe en Jehová. Porque una cosa que a lo mejor muchos de nosotros es que no hemos perdido fe en Jehová. Y por eso estamos luchando. A lo mejor estamos confiando en Jehová más que ellos. Y por eso estamos aquí. Mira, vuestras palabras realmente están confortando a la gente que nos están escuchando. Por ejemplo, aquí Adolfo Neto dice: Enrique, que Dios te dé todo el consuelo, pues su historia se parece a una película de terror. Sí. Aquí dice, después aparece por aquí también el Jeff, que dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente: crisis de conciencia, Ray Franz, a través del libro Despertar. No, no es este, es este aquí, mira. Este, que crisis de conciencia dice:
não me canso de os ouvir, os admiro vuestro coraje. Assim que são pessoas agradecidas a lo que estáis haciendo hoy, de venir aqui e aclararnos lo que está pasando en el juicio contra Enrique Carmona y lo que va a pasar contra Israel Flores y contra la Asociación de Víctimas. Sí, necesitamos seguir unidos todos. El apoyo es fundamental, pero el apoyo es, o sea, muchas veces no se trata de apoyar con dinero, de apoyar con venir, darnos un abrazo, no, sino estar ahí, ¿vale? No irse de los grupos, ¿vale? No pelearse, como veo a veces que se pelean por tonterías. Yo entiendo que la gente está, pues eso, con sus problemas. A veces también hay problemas más graves, sobre todo de salud mental. Pero tenemos que poner el granito ese de arena todos de estar unidos. Y sobre todo los grupos sean en Facebook, en Instagram, en los WhatsApp, donde sea, siguiendo a los youtubers. Esa unión, ¿vale?, es la que hace la fuerza. Esa unión no se la esperaba la cúpula de allí de Warwick. El otro día me estuvo contando Mike Tower un poco, ¿no?, cómo empezó un poco ese activismo, ¿no?, desde año 2000 más o menos. Y es que llevan 10 años perdidos. Ellos pensaban que con decir desde las asambleas que no vieran Internet, que Internet era cosa del demonio, pensaba que con eso lo iban a conseguir tener controlado, ¿no?, a los adeptos. Y fue todo lo contrario. No se involucraron dentro, no vieron lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando es que la gente ya estaba hablando entre ellos. Lo normal. Si a mí me ha hecho alguien algo y tengo a alguien al lado que se lo puedo contar, pues se lo voy a contar. Y es a su vez, y claro, si son ya redes sociales, y cuando ya estamos hablando que afectan vidas, que son cosas de que nos está dando la familia muerte social, de que mi hermana se ha suicidado, pues esas cosas son cada vez más y más grandes. Y cuando encontramos que hay ocultamiento de abuso infantil, que es que lo están publicando los periódicos de todos los países, que hay condenas. Es que la condena de hoy, por ejemplo, le ha quitado también importancia a Aníbal Mato. Tienen una cualidad este hombre de desviar las conversaciones para que el juez entienda otra cosa. Al final le ha tenido que decir ya, dice, mire, o sea, Carlos, el letrado, le ha tenido que decir a Aníbal Matos, mire, se está jugando una querella por falso testimonio. Usted ya dijo en el anterior juicio esto relativo, ¿no?, a que usted tenía conocimiento de que se habían publicado cosas en los medios y que había ocultación de abuso infantil y que se habían condenado. Y él había dicho que no, seguía diciendo que no, pero al final ya dice, bueno, el caso Conti fueron $2,5 millones lo que al final se condenó a pagar, ¿no? Pero no lo pagó la sucursal, lo pagaron la congregación, los ancianos. O sea, él le quita hierro, importancia a todo, y entre varios, han dicho que no se ha condenado nunca a la asociación o a la organización religiosa Testigos de Jehová por ocultación de abuso infantil. Y allí lo han dicho delante del juez. Entonces, claro, la indignación que tienes y ver, pero menos mal que el Carlos, el letrado, lo ha desmontado bien y tal, para todos nosotros ha hecho el ridículo, claro, pero me quedo pensando, y este es el último pensamiento así, y que lo oigan los ancianos que me estén escuchando, que estén en activo. Cuando tengáis un problema serio, que os veáis envuelto en los tribunales, ¿os habéis dado cuenta que la sucursal os va a dejar con el culo al aire? Isso é. Israel Flores disse coisas realmente importantes. Primeiro, ele começou dizendo que temos que nos manter unidos, porque isso é o que está fazendo com que a Torre de Vigia se veja em calças curtas, né? Pegou eles de surpresa, eles vão atrasados há 10 anos, porque antes eles se preocupavam em simplesmente nas assembleias e congressos dizer, olha, não leia nada, não escute nada, não veja os apóstolos. Mas as pessoas foram descobrindo as verdades sobre essa mentira, né, chamada Testemunhas de Jeová, e foram despertando. Mas a união é importante, não manter-se nos grupos, dar-se apoio, apoiar as associações, né, estar aí de mãos dadas,
porque nesse momento todos necessitamos, né, de apoio, de ajuda emocional, de ajuda muitas vezes psicológica. Alguns de nós necessitamos tratamento médico profissional e devemos recorrer a ele. Não devemos nunca subestimar a saúde mental. Devemos ir aos profissionais da saúde mental para nos ajudar, né, a nos recuperar. Mas ele diz isso, a importância de que nós nos mantenhamos unidos. Ele falou que conversou com o Mick Tower, e Mick Tower disse isso a ele, olha, eles vão atrasados nesse processo. E nós agora temos uma oportunidade maravilhosa de mostrar ao mundo e às autoridades que esta organização realmente comete essas coisas. Porque não é uma pessoa que diz, são milhares. Então, quando essas pessoas estão unidas, né, isso realmente faz mais barulho, chega mais aos objetivos que necesitamos. No me acuerdo ya, Israel, muchas cosas más que dijiste, me perdí, pero creo que era esta la idea, ¿verdad? Sí. Era la idea. Tema de Aníbal Matos, que quitaba hierro, importancia a esos 2,5 millones, como que eso no había pasado, que no había sido nunca condenada la sucursal, ¿no? Y al final tuvo que reconocer que sí, que fue condenada en esos 2,5 millones, pero no la sucursal, sino la congregación. Y es cuando yo he terminado con la frase, ¿se dan cuenta los ancianos que les puede dejar la sucursal? Eso es. Tanto es así, Israel, que esta frase he dicho yo antes de ayer, creo aquí, que los ancianos que se creen muy listos van a ver que cuando en la justicia se demanden a ellos personalmente por las atrocidades de persecución, coacción, llamadas de teléfono, estar yendo al trabajo de la persona, y los demanden a ellos, la sucursal va a ser así. Va a lavar la mano y quien va a quedarse ahí con la cara de aquello, con esta cara aquí, son ellos. Este aquí es el chupadedo, el que representa, ¿no? Los que chupan el dedo de la Tower, los fanáticos, son este. Se llama Mario y su apellido es Onete, Marionete. Por eso, es este. Ahora, o que eu digo é o seguinte, Israel disse que o ex-porta-voz da Torre de Vigia, aqui de Betel, aqui da Espanha, de Alvir, Aníbal Matos, ele buscava de uma maneira ou de outra desculpar sempre a organização, nunca lhe dava importância. Candace Conte, por exemplo, que foi a maior indenização paga nos Estados Unidos a uma só pessoa, ele disse que não, que no final foi só 2 milhões e que não foi Betel que pagou, foi os anciãos. Ou seja, sempre desculpando a máfia maior. Sempre desculpando o ídolo, a idolatria maior deles, que é o corpo governante, que, na verdade, o corpo governante também não é quem manda, não. Aí tem gente por detrás do corpo governante. Mais poderosos que o corpo governante. Assim que é isso. Assim que não é de estranhar que passe essas coisas, né? É uma organização falsa, mentirosa, é uma empresa sectária. Eles têm uma imobiliária de luxo que chama Ibiza House London Property JW. É uma imobiliária de apartamentos e casas, mansões de luxo. Por isso que eles estão vendendo salões à torta direita aí, fazendo rebarras de salões de reino. Ofertas, 2 por 1. E vamos vender Salão do Reino para fazer coisas por aí. Né? Enrique, agora daré passo a ti, mi hermano, encomiarte por tu fuerza, tu lucha en este juicio. Aunque salga desfavorable, ya has ganado, porque has tenido valor de decir lo que te ha pasado. Para mí, ya es un vencedor. Así que tienes ahí 5 minutos, si quieres, para despedirte, decir lo que tú quieras, porque já vamos avançados aqui em tempo. Não quero tomar mais tu descanso tampouco. E depois passo 5 minutos a Israel para que os despidais aqui de los 140 que somos em directo. Já fuimos mais, mas agora 140 en directo nesta live. Bueno, sí, es tarde ya. Mañana hay que seguir en la lucha en este juicio. Esperamos que mañana sea un poco más relajado, porque mañana, como ha dicho Israel, van a venir personas que van a declarar cosas que han vivido. Y son verdades propias, no unas declaraciones influenciadas con la misma palabra cada uno de los testigos porque se ve que lo han reunido y le han dicho esto es lo que tiene que decir. No, en el caso de mañana tenemos, como diríamos en el deporte, el partido de vuelta, ¿no? Hoy ha sido el partido de ellos, mañana el partido de vuelta. Que, repito, es increíble que
la organización esté descargando la responsabilidad del ostracismo sobre las personas, porque eso hace malas a las personas. Hasta ahora decíamos, es mala la organización que tiene normas que causan ostracismo. Pero si el ostracismo ahora es un asunto personal, es la persona la que se convierte en mala. ¿Quién va a querer soportar ese catálogo, ¿no? ese defecto? Esa Usted carga. es malo. Esa carga. Sí, sí. ¿Quién quiere soportar la carga? Una cosa, Enrique, has tocado en un punto muy importante, por eso tengo que interrumpirte un momento. Henrique disse que esta organização, o que está fazendo agora é lavar, como sempre fez, hein? Como sempre fez. Por exemplo, o carrinho de pregação, eles disseram, eu era ancião na época, hein? Eles disseram, olha, se a polícia parar vocês na rua, diz que o carrinho é de vocês, hein? Não é nosso, não. Ou seja, máfia total, máfia. Assim que eles, o que estão fazendo, a Torre de Vigia, é colocar a culpa nas pessoas. Eles estão dizendo, o ostracismo não é nós que mandamos, é uma questão de consciência de cada um. Assim que se tiver multa, ou tiver que ir para a cadeia, ou tiver que pagar alguma coisa na lei, vai pagar. Sabe quem? Sabe quem vai pagar na justiça? E é o que está fazendo a Torre de Vigia? Vocês. Os Mários da família Onetti e as Marias da família Onetti, os marionetes da vida. Vocês pagarão o preço de acreditarem nesta organização. Vocês pagarão, porque eles estão fazendo assim, ó. A culpa é dos adeptos. É eles que decidem. Nós não temos nada com isso. Cada um faz o que quiser. Olha aí. Assim que um titular da live de hoje. Testemunhas de Jeová ativas. Vocês já podem conversar com seus parentes desassociados e dissociados. Disse isso os que testemunharam hoje no julgamento aqui na Espanha. Vocês estão livres, já podem fazer churrasquinho, dançar uma sevilhana, sair de festa com os seus parentes desassociados e dissociados. Já disse isso a Organização das Testemunhas de Jeová aqui da Espanha. Está liberado. Festa agora na Espanha e no mundo. Gracias, Enrique. Muchas gracias, mi hermano. Por tu Gracias presencia. a vosotros. Gracias a vosotros. Israel, querido, tienes 5 minutos o lo que quieras para despedirte y dar un último mensaje. No, agradecerte este espacio que nos das, como siempre, Adriano. Y me reitero, que estemos más unidos que nunca, porque esta batalla es larga. Esto no va a acabar aquí. Y no va a acabar aquí ni en España ni en ningún otro país. O sea, yo creo que van a perder mucha fuerza a nivel internacional. Pero claro, es porque estemos unidos. Pero unidos no para pedir su destrucción, ni para quererles hacer daño, no. Sino simplemente para contar lo que hemos vivido dentro. Para ser veraces, ¿vale? Cuando estemos hablando de nuestras vivencias, de cómo estamos anímicamente, de cómo nos ha afectado la relación con la familia, que lo podamos contar en público y de esa forma, claro, más y más gente va despertando. Fíjate que no hemos hablado del año del 607 para ver si la profecía de 1914 o de la generación del 14 que no tenía que morir o de lo traslapado o... No hemos hablado de nada de eso, ¿me entiendes? Lo que estamos hablando es de que se vulneran los derechos y ellos no tienen corazón. Pisotean a quien se les ponga por delante, con lo fácil que sería practicar lo que nos han enseñado. Es que la religión que hemos vivido, Enrique, tú y yo, ha sido la del amor, la de poner la otra mejilla, la de llegar a acuerdos, procurar pasar desapercibidos por la vida, la de confiar en Jehová. Ceder, la de ceder. Claro, y nosotros estamos viendo, esta mañana es que se ha visto todo lo contrario. Y yo lo llevo viendo en estos años, o sea, lo fácil que hubiera sido que estos cabezones
de Ajalbir, de la cúpula de aquí de España, estos orgullosos, estos prepotentes, todos los calificativos que les pueda poner, lo están demostrando, es que son así, no entran en razón. Si lo único que tenían que haber hecho es haber pedido perdón a las víctimas, haber recibido a las víctimas y haber pedido perdón públicamente y haber dicho, vamos a intentar enderezar esto y esto no va a volver a pasar en las congregaciones. Ya está, nos hubiéramos, o sea, hubieran incluso ganado más adeptos, pero han ido por la del medio, a ver cómo nos destruían. Y se pensaban que Enrique y yo, Gabriel, se pensaba que esto era cosa de 4 y se han encontrado con una legión. ¿De cuánto eres una legión? Pues eso. Pues eso. Pues, no hemos ido a la mili, no sabemos cuánto es una legión. Por eso lo digo. Israel Flores comenta algo realmente importante. Ele diz que teria sido tão fácil se eles tivessem feito valer o que eles pregaram durante muito tempo, que era melhor ceder, melhor perdoar, melhor deixar nas mãos desse Jeová aí, que nem é nome de Deus isso, mas que deixasse na mão de Jeová, né? Mas não. O que eles decidiram é fazer justiça com as próprias mãos, né? Se eles fossem Cristo, não sei, né, o que eles fariam, né? Quando Pedro cortou a orelha do soldado, não sei o que eles fariam. Agora, eles, o que dizem é, não, vamos atacar. Em vez de ajudar e entender as vítimas, que era a atitude cristã, não. Vamos a destruir esta associação e as pessoas que a apoiam e denunciar a Gabriel, a Henrique Carmona, a Israel Flores individualmente. Vamos denunciar essas pessoas. Não seria mais fácil ter pedido perdão? É o que disse Israel. Não teria sido mais fácil optar pela compreensão, por ceder, por entender uma vítima? Não seria o proceder cristão? Mas, claro, o que nós conhecemos, ele disse, o Henrique, ele e eu, aquela organização já não existe. Isso é uma empresa agora que visa seus benefícios, sua honra. Não é honra, não. É isso aqui, ó. É o seu nome, a sua publicidade. A publicidade é isso aqui. Então, sujou para eles, né? Sujou. E vai continuar saindo mais pessoas. Pelo menos no que depender de mim, Adriano, eu não vou parar. Eu vou estar cada dia aqui. Eu sempre digo, Israel e Enrique, eles terão que matar-me. A mim. Oh. A mí me tendrán que matar. Yo te digo por qué. Porque yo no voy a parar. Aunque me condenen. El día que me lleven a juicio, yo diré todo lo que estoy diciendo aquí delante de un juicio. Yo sé que no me lo permitan y me quiten de la sala, pero yo se lo diré tal como digo aquí. Y entonces, tal vez un juez dirá, este brasileño es un poco, está mal de la cabeza, le mando a la cárcel. Pues mándame, porque cuando yo salga de la cárcel, voy a salir con 10 veces más fuerza de la que la tengo. Y entonces seré un mártir por esta causa. Y lo seré. Porque nos han quitado toda la dignidad, la autoestima. Sí. Ya que nos queda por perder, eso lo he dicho más de una vez, ¿qué nos queda por perder? Somos luchadores natos porque nos lo han quitado todo. Entonces salimos porque, vamos, a morir, porque es que no nos queda más. A la frase aquella, ¿no? Que yo digo siempre aquí, un hombre, cuando pierde todo, pierde el miedo. Y es verdad. Te destruyen la familia, te tachan de apóstata. Mi padre, mi madre no hablan conmigo. Mi hija se casó día 13, semana pasada, yo no pude asistir. La hija que crié en mis brazos desde bebecita, no pude asistir. Es duro. Es duro, muy duro. No es duro. Es para que si una persona no esté en sus cabales, desista de todo. Claro. ¿Y sabe quién está con las manos sucias de sangre? Por eso, la Batoa. Es la Batoa. En el año 2007 se casó esta hija mía que ha venido hoy a declarar contra mí. Yo también fui padre y también la tuve en mis brazos y le hice todo lo posible para que ella fuera una mujer autónoma. Le di estudios con carrera universitaria, con todo. Y tampoco pude asistir a su banquete de bodas. Olha só, um momento. Henrique acaba de dizer, eu não sabia, que ele também criou uma filha desde pequenininha nos braços. E que a filha se casou. E ele tampouco pôde assistir o casamento da própria filha. É muito duro. Que vê que as histórias se repetem, né? Sí. Sí, es que
Lo que cuente uno lo han vivido miles de personas. Isso é. Eu quero dizer uma coisa. Muita gente está dizendo aqui, muitos comentários, mas eu quero dizer uma coisa. A todos vocês que estão aqui no chat, somos 146 pessoas agora, em direto. Nós estamos tendo uma live muito especial. Nós estamos aqui, que eles já explicaram o julgamento que houve aqui na Espanha hoje, e amanhã continua. Estamos aqui com Israel Flores, que é o presidente da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová de Espanha. E Henrique Carmona, que é o secretário da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha, que o julgamento de hoje foi justamente o processo que colocou a organização cristã das Testemunhas de Jeová, cristã, a Henrique Carmona. A organização cristã, que diz que deve mostrar misericórdia, amor, bondade, processou uma vítima deles, chamada Henrique Carmona. Também processou Israel Flores, mas ainda não está o julgamento dele. E outros. Agora eu te pergunto, testemunha de Jeová, de plantão. Você que está aí de turno, assistindo, você que já está desconfiado e que está aqui assistindo, o que você ainda está fazendo aí dentro? Por que você não escuta o que as vítimas estão dizendo? Porque se você não escutar e continuar aí dentro, sabe o que vai acontecer? Você será a próxima vítima. Você já é vítima, só que vai ser mais grave o teu caso. Assim que aproveite do tempo e da sabedoria de outros e das experiências para tirar proveito. Vai um recado a todos os que estão aí dentro desta organização. Evite o sofrimento na tua vida. Assim que, Enrique, Israel, solo tengo a decir gracias, nada más. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro coraje. Gracias por estar haciendo historia. Gracias por estar causando cambios dentro del mundo autoritário desta organização. Gracias por nos estar dando voz por medio de vuestra lucha en la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. Gracias por estar aquí hoy y por hacer con que las personas del idioma portugués puedan ver que no importa el idioma, esta organización está causando víctimas en todos los lugares. Y nosotros nos unimos a vosotros para poder así conseguir ayudar el máximo de personas posibles y a la vez poder dormirnos con la conciencia tranquila de que hemos hecho algo. Gracias, amigos. Gracias a ti. Gracias por dejarnos tu espacio. Te recomiendo que mañana estés atento. Si puedo seguir tomando notas, las pasaré. Vale. Y a ver si puedes hacer lo mismo, pero esta vez, vamos, si es con Enrique o con alguno más de los que participen como testigos. Puede ser que si podáis vosotros facilitarme el contacto de algún de los testigos que pueda estar dispuesto a venir mañana aquí y decir lo que pasó. Y ahí me acompañaríais uno de vosotros que tengáis posibilidad. Claro, no quiero obligar tampoco, pero me digáis en privado después, mira, yo puedo y tal persona podrá venir. Y entonces ya avisamos a la gente aquí que mañana daremos más novedades sobre lo que pasó. El protagonista es Enrique. Le tocaría Vale, lo importante... por un día. Sí, lo importante es que queremos que todo vaya bien y que sirva para un cambio, pero un cambio drástico para que evitemos y que se evite legalmente el sufrimiento de más personas y destrucción de más familias. Muchas gracias. Yo soy creyente, así que Dios os bendiga mucho y que tengáis mucha suerte mañana y mucha fortuna. Que así sea. Gracias. Un besito en vuestros corazones. Adiós, amigos. Gracias, yo me quedo un poco más aquí con la gente. Un besito en vuestro corazón. Chao. Chao, chao. Assim que a todos vocês aí, sofredores da fé, né? Vítimas, mas vencedores também. Vocês viram aí. O secretário da Associação de Vítimas, Henrique Carmona, foi processado pela Organização das Testemunhas de Jeová na Espanha e hoje teve o julgamento, aonde as testemunhas que foram defender a Organização das Testemunhas de Jeová não fizeram outra coisa que mentir. E dizer que não existe o ostracismo, que o ostracismo, o desprezo às pessoas desassociadas, ou expulsas, ou dissociadas, é uma coisa pessoal de cada um.
que todo mundo é livre e pode fazer o que quiser. Que é fácil sair das Testemunhas de Jeová. É só você sair. E ninguém vai te fazer nada negativo, não. É uma questão pessoal de cada um. Mentira. E Israel Flores, o presidente da Associação de Vítimas, trouxe também detalhes muito importantes da frieza, da maldade com que falavam essas testemunhas. E também o ex-porta-voz, Aníbal Matos, que dizia que não, que esta organização não é culpada de nada disso, que isso é uma questão pessoal de cada um, que não existe o desprezo do ostracismo, que isso é coisa inventada, que é pessoal de cada um. E nós mostramos aqui os vídeos onde mostra eles incentivando o ostracismo, a não atender nem o telefonema de uma filha, e mostramos também o livro Mantenha-se no Amor de Deus, aonde fala que nenhum oi é para dizer para uma pessoa desassociada ou dissociada. Assim que vocês mesmos, vocês estiveram aqui e viram tudo o que está acontecendo. Eu me sinto um privilegiado de ter a amizade dessas duas pessoas que, para mim, são um exemplo de homens que têm coragem, que têm o que tem que ter um homem na hora de sair e defender. E também mulheres, que tem muitas que são corajosas e que também fazem o mesmo trabalho. Assim que, por favor, gente, vocês gostaram? Acharam que foi de ajuda? Deixem o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhem essa live, pode ajudar pessoas a despertarem. E amanhã traremos outra live em direto, provavelmente com algum deles que estiveram aqui hoje e também uma testemunha que foi vítima da organização das Testemunhas de Jeová. Se tudo sai bem, amanhã estaremos de novo aqui com mais novidades. Assim que a bomba está solta. No julgamento da Espanha, Testemunhas de Jeová mentem sobre a desassociação e dizem que não existe o desprezo aos desassociados nem os dissociados. Esta organização está cada vez mais se afundando pela própria boca e morrendo como um peixe pela própria boca, disparando nos seus próprios pés por meio da mentira. Assim que melhor, né? Melhor assim, porque mais pessoas despertarão ao ver a hipocrisia desta organização. Assim que a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, todos os que colaboraram. Eu vi que teve gente que colaborou, mas como eu estava aqui traduzindo, eu não pude ler. Amanhã eu digo e agradeço a todos os que colaboraram, tanto aqui no Superchat, como eu vi que alguém também disse que mandou um pix lá. Obrigado, um beijo. Eu não vivo deste canal, eu tenho o meu trabalho, mas toda ajuda é bem-vinda para ajudar a melhorar o canal. E também ajudar no pagamento da internet, coisas assim. Obrigado a todos vocês. Mas eu não vivo deste canal. Quero que todos vocês recebam, do mais profundo da minha alma, do meu ser, um beijinho no teu coração. E até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.